Bem, eu já vi vários incêndios, mas assim como este, não. Só nos filmes de ficção. Arderam em pouco mais de 10 horas 150 mil hectares. Há chamas muito mais altas que os pinheiros. Era como se o fogo voasse. Desde miúda que eu vi as minhas avós dizer que o mundo se acabava com fogo desta vez, eu pensei, bem, é hoje, deve ser hoje. Não conseguimos fazer mais nada. A pergunta é como é que isto acontece. De novo. Como é que acontece de novo? Bom. Está a ver aqui as oliveiras queimadas, é bem. É uma tristeza. Já tenho visto muito, já uns 2 fogos caíam-se em cima, não como este. Este foi horroroso. Ardeu-me pinhal, castanheiros e oliveira. E 2 casas. E uma está em ruína. Ainda lá fui ontem, ali. Ver a miséria. Tudo a arder aquilo que nós criámos durante a vida. Ainda hoje não consigo aguentar sem as lágrimas caírem. É assim. Quando nós falamos em fogos florestais, são sistemas que ocorrem em floresta, que é a floresta plantada. Espécies foram escolhidas de acordo com a rentabilidade ou com razões históricas outras, e no caso português, as espécies que nós temos em grande parte do território não são espécies autóctones, são espécies que lá foram trazidas por razões económicas e que são, em particular, o pinheiro e o eucalipto, e que são árvores que vêm de outros climas e que são particularmente vulneráveis ao fogo. Em termos de hectares, tenho 30 hectares de olival e foi destruído na totalidade. O olival tradicional, antigo, centenário, com árvores com mais de 100 anos, que ficaram completamente destruídas. Aquela qualidade do azeite produzido por oliveiras centenárias está perdido para sempre. Cerca de 2.000 produtores entregam azeitona aqui no olival. Todos eles, sem exceção, foram afetados. Quando passo pelos meus olivais, pela minha floresta, penso muitas vezes em desistir. Já pensei até em abandonar o país e tenho exportado azeite para alguns países da Europa. Estava a pensar também este ano começar para o Dubai. Com esta calamidade, foi um sonho que se perdeu. É uma questão complexa. As nossas albufeiras estão com níveis altos dos 10%, em alguns casos. Temos questões de seca. A nossa temperatura média atualmente é cerca de 1 grau mais alta do que era há 100 anos. 1 grau não parece muito, mas para a média é imenso. Juntando a tudo isso, uma falta de sensibilidade das pessoas e das populações, temos um barril de pólvora e as condições para tempestades perfeitas, cada vez mais estarem presentes no nosso dia-a-dia. No dia a seguir ainda estava a arder, cá dentro e tudo. Nós não podíamos entrar, pronto, isto estava em risco de cair tudo, ainda está, não é? E foi ver arder, praticamente ardeu tudo. Esta empresa existe há mais de 40 anos, foi fundada pelo meu pai. Era a coisa que ele mais queria na vida e trabalhou muito para isto e agora... E só dei graças a Deus por ele já não estar cá para ver isto, porque é uma tristeza mesmo. O
que isso fez foi que realmente viessem temperaturas excessivamente quentes do norte da África, para um dia totalmente anómalo para a altura do ano. As pessoas até pensavam que vinha chuva no dia a seguir, decidiram fazer as suas queimadas e tivemos um dia trágico. Há um conhecimento do que são as alterações climáticas, portanto, de um modo geral as pessoas têm uma ideia do que é que se passa. No entanto, as pessoas não estão igualmente comprometidas com a mudança do seu comportamento. É quase como se houvesse uma contradição entre o que eu penso e o que eu faço. Nestes últimos anos, o facto de nós termos tido várias secas em 2003, 2005, agora 2017, veio coincidir com períodos de maior risco de fogo e para tivermos mais fogos. Pronto, ou seja, é consistente nós termos mais fogos no momento em que o clima se torna mais quente e mais seco. Atribuir uma observação qualquer ao clima é sempre complicado, porque o clima é uma estatística. Isto quer dizer que é uma distribuição, é um conjunto que dentro dessa variabilidade podem cair efeitos extremos. Portanto, no clima passado também havia processos extremos. Nós sempre tivemos fogos. E, portanto, sempre que há um processo extremo, nós não podemos imediatamente dizer que o clima mudou. Agora, quando nós temos uma sequência de muitos processos extremos que estão fora da distribuição antiga, bom, nessa altura podemos concluir que mudou. O amigo Fernando e o amigo António. Um veio para salvar um carro e o outro foi para salvar os animais e ficou lá. E o outro também. É um morar triste. Uma sensação triste e para mim, pronto, torna-se difícil. Nem a vida de Angola, quando foi da guerra, para mim foi tão difícil como isto. É assim a vida.